Super legal na reprodução sobre isso. Avanço? Veja, para que tudo isso aqui funcione, você tem que ter um corpo de funcionários cuja finalidade seja recolher o imposto, administrar o exército, ver para onde que vai o dinheiro, pagar o complexo, os indivíduos que trabalham nesse complexo do direito, fazer o pagamento do salário dos... Veja, você tem que ter um corpo de burocratas que vão ser os funcionários públicos. E isso, eles também vão ser assalariados. Veja, esse conjunto de exército, direito e burocratas é o Estado. Naquela famosa definição do Engels, lembra? O Estado que o Lukács pega, o Messaros pega, o Lenin pega, né? O Estado é o aparato especial de repressão que a classe dominante cria para exercer a violência sobre os trabalhadores, imprescindível para manter o processo de exploração. Porque só assim você consegue obrigar o trabalhador a produzir aquilo que a classe dominante necessita. Olha como é que a coisa funciona. Veja. Continuando aqui, tá certo? Estou achando tão estranho, vai pulando assim, né? É o mesmo nível, viu, pessoal? Não estamos passando a outro patamar, tá certo? Quanto tempo eu tenho? Vai lá. Veja o que acontece. Esta classe dominante, ela é composta de indivíduos humanos. E esta classe dominada aqui, ó, também é composta de indivíduos humanos. Deixa eu ver se esta aqui é melhor. Parece que tá. Veja, o que esse indivíduo ele vai fazer? Ele tem uma teleologia que ele objetiva e ele exterioriza. Com isso ele produz novas necessidades e possibilidades objetivas, produz novas necessidades e possibilidades subjetivas. Com isso você tem uma nova situação. Com isso ele vai produzir valores, vai tomar as decisões alternativas, produz uma nova teleologia. Com isso ele vai fazer filosofia, ciência, religião, vai fazer arte. Tranquilo? Mas a mesma coisa vai acontecer aqui, que também você tem um indivíduo humano. Ele também vai operar teleologias, vai fazer um processo de objetivação, exteriorização, vai produzir um novo objeto que vai gerar necessidades e possibilidades objetivas novas. Aqui também vai gerar necessidades e possibilidades subjetivas novas. Isso aqui significa ser uma nova situação, vai obrigar ele a fazer escolhas, todo o processo de valoração que vem com isso. Com isso ele vai produzir arte, ciência, religião e filosofia. É o mesmo indivíduo humano. Veja, a questão é que quando ele é um indivíduo da classe dominante, o que ele necessita fazer para ser um indivíduo da classe dominante? Ele tem que fazer duas coisas. Ele tem que ser capaz de manter a reprodução da sua propriedade privada, de preferência acumular a propriedade privada. Em segundo lugar, ele tem que ser capaz de colaborar para produzir o Estado, sem o qual nem a propriedade privada dele, nem a sociedade de classe pode existir. Então veja, o que ele vai objetivar vai ser o Estado e a reprodução da propriedade privada. Para ele ser capaz de fazer esta objetivação, ele tem que conhecer, no caso da propriedade privada, ele tem que conhecer a economia, a hora que é bom de comprar, a hora que é bom de vender, como que deve ser produzido. Para isso ele tem que entender da política geral, da política externa, como é que vai ter guerra, como é que isso vai afetar. Ele tem que entender a totalidade da sociedade a qual ele pertence para ser capaz de reproduzir a propriedade privada da melhor forma possível. E como, para que tudo isso seja possível, ele tem que reproduzir o Estado, tem que manter o Estado, ele vai ser o político, ele vai ser o estrategista, ele vai ser o general, ele vai ser o burocrata. Veja, ele vai ser o cara que vai ter que entender como se dá a totalidade da sociedade, como está se dando o processo de luta de classe, qual a resistência que os trabalhadores estão oferecendo em cada momento, para ele ser capaz de se reproduzir enquanto indivíduo da classe dominante. Veja, a posse da propriedade privada transforma ele, porque as suas objetivações assim exigem, transforma ele no indivíduo que se conecta à totalidade da sociedade. Ele tem que entender como a totalidade da sociedade funciona para ele ser capaz de ser um indivíduo proprietário privado, membro da classe dominante.
A objetivação da propriedade privada, a manutenção do Estado, este processo de objetivação arrasta a exteriorização atrás, tá certo? E faz com que o cara tenha um conhecimento, uma sensibilidade, uma habilidade que está conectada à totalidade do existente. Tranquilo? Ele vai ser poeta, ele vai ser filósofo, ele vai ser, tá certo? Veja, quando se trata deste indivíduo da classe dominada, vamos imaginar que este cara necessita que ele produza, vamos imaginar, telha. Ele vai passar a vida inteira dele produzindo telha. Ele acorda de manhã, vai fazer telha, volta, vai fazer telha. 30 anos depois, ele sabe fazer telha de uma forma brilhante. Ele é um grande fazedor de telha. Mas ele só sabe fazer telha. O único processo de objetivação que ele fez na vida dele foi fazer telha. A exteriorização que ele pôde passar, a exteriorização que conduziu como indivíduo, é fazer telha. Ele vai conduzir, ele vai conhecer a argila, como tem que cozinhar, mas é só isso que ele sabe fazer. Veja, o processo de objetivação que ele realiza é um processo profundamente particular e localizado, desconectado da totalidade da sociedade. Para ele fazer telha, ele não tem que conhecer economia, não tem que conhecer a história, não tem que conhecer absolutamente nada, só tem que conhecer fazer a telha. Veja, a conexão dele com a totalidade da sociedade se dá com a telha. A conexão que ele tem com o gênero humano é a conexão telha. Isso é profundamente limitante do ponto de vista da sua objetivação e do ponto de vista da sua exteriorização. Isso significa, veja, que esse indivíduo aqui, ó, ele vai ter um processo de exteriorização que, como conecta com a totalidade social, vai obrigar ele a se desenvolver no máximo do patamar possível que a humanidade chegou naquele momento histórico. E este cara aqui, ó, vai ter um processo de exteriorização que vai o impedir de chegar no máximo de patamar que a humanidade chegou em cada momento histórico. Veja, você tem uma forma de reprodução da sociedade que implica que uma parte da sociedade pode se desenvolver ao patamar máximo que o gênero humano chegou, desde que, tendo como condição imprescindível, a maior parte da humanidade tenha negado a possibilidade desse desenvolvimento. Veja, o problema da sociedade de classe não é um problema meramente econômico, percebe? Se a gente imaginar uma deslocada loucura, porque não passa disso, se a gente imaginar uma deslocada loucura, que você tem uma sociedade de classe que distribua igualmente a riqueza produzida para todos os indivíduos, mas você mantenha este cara como proprietário privado e este cara como trabalhador que produz a riqueza, mantido isso, distribuído igualmente a riqueza, este cara vai fazer uma objetivação que limita o seu processo de exteriorização, que limita o seu desenvolvimento individual. Este cara vai fazer um processo de objetivação que o remete à totalidade da sociedade, que está lá em cima. Vocês percebem que o problema da exploração do homem pelo homem, claro que tem uma dimensão econômica decisiva, mas que tem uma dimensão que também não é econômica. O problema da exploração do homem pelo homem não é só que você concentra a riqueza, é que você nega a possibilidade de ser humano à maior parte da humanidade. Isto é o problema decisivo. Se você distribuir renda, mas mantiver o resto, você continua negando a possibilidade desses caras se elevarem ao máximo patamar de humanidade que a humanidade chegou a cada momento. Então o problema, você está dizendo, não deixa de ser um problema econômico, só que é um problema relativo ao campo da propriedade dos meios de produção. Veja, ou seja, se você não superar a exploração, você não supera a alienação da propriedade privada. Mas a alienação da propriedade privada não é uma alienação meramente econômica. É uma alienação econômica que tem como consequência imediata e direta a negação da possibilidade de ser humano a maior parte da humanidade. Mais ou menos como se o estado de bem-estar social não resolve o problema da limitação do processo de exteriorização das classes. Claro, além do que, não só isso, né? O estado de bem-estar social só concentrou renda e só ampliou a extração da maioria relativa. E não tem nenhuma estatística, nenhuma, que comprova que o estado de bem-estar social distribuiu renda de uma forma. Você tem 5 ou 6 anos na Inglaterra, 3 anos na Suécia, tá certo? Mas sustentavelmente, digamos, vou usar uma palavra, tá certo? Você não tem nenhum dado estatístico que mostra isso. E todos os dados estatísticos mais sérios mostram a concentração de renda.
Se vocês quiserem, escrevi alguns anos atrás, estava no meio do debate de serviço social, um livrinho sobre o estado de bem-estar social. O primeiro capítulo do livro é para argumentar isso. Não tem nenhuma estatística que comprove que teve distribuição de renda nos chamados 30 anos dourados. E há muitas estatísticas que mostram uma concentração muito grande. Isso eu estou falando dos países que conheceram o estado de bem-estar social. Aqueles 9 países que eu estou incluindo aí, Estados Unidos. Se você tirar, esse fato se mantém. Tá certo? Não tem nenhuma estatística. Essa história que o Estado de Bem-Estar Social distribuiu renda, ou que o Bolsa Família distribuiu renda, isso é mito, tá certo? Isso aí não tem nenhuma comprovação real. Nenhuma. Pode pegar a estatística que concentra a renda. Isso é a famosa mais-valia relativa. Não vai dar para a gente entrar no curso. Mas a mais-valia relativa, ela pode concentrar a riqueza ampliando a massa salarial. Então você amplia a massa salarial e, apesar disso, você concentra a riqueza. Um dia eu abro, não é tão complicado assim não, mas só não dá tempo agora nesse curso, mas um dia se vocês quiserem eu abro, tá certo? Em 40 minutos, 1 hora vocês entendem isso, pico, não tem, e daí sai a aristocracia operária, é legal, é uma discussão super legal, um dia a gente faz isso com calma. Eu estou com um pensamento solto aqui, vai lá. Eu só quero ver, porque a gente vai ter tratado isso depois. É claro que o desenvolvimento, a classe dominante vai aprendendo, né, com os erros, na direção da violência contra a classe dominada, a classe explorada. E essa violência, às vezes, ela vai assumindo formas mais sutis, né? Ela vai se desdobrando em formas reticuladas, né? O direito vai viabilizando que isso se exerça já na formação dessa classe trabalhadora. Quer dizer, e há uma certa expectativa, porque usar a palavra esperança aqui não é muito boa, mas que a classe dominante, com o tempo, ela também, por poder atingir a parte mais elevada da humanidade, ela deveria fazê-lo, porque se você pode viajar a Paris para ver a ópera em Paris, você vai ter uma experiência ainda mais sublime de um espetáculo do que vendo por um DVD que você pode comprar. O que me espanta nesse sentido, mas eu não quero que você resolva isso agora, eu quero que você coloque isso no roteiro das suas reflexões para hoje à noite e amanhã. Como é que a classe dominante brasileira é tão estúpida? Porque esses caras, há uma brutal concentração de renda no Brasil, muito delas faz pelo latifúndio, etc. Esses caras têm muito dinheiro, muita condição. No passado não foi assim, né? Se você pegar as famílias tradicionais brasileiras, no passado mandavam os filhos estudar na Europa, se aculturem, meninos, e voltem para cá dominar esses... Mas hoje não, hoje parece que é quase que uma submissão voluntária. E isso me choca, me assusta muito, porque eu transito por essa classe dominante e eu vejo que o elitismo hoje está dissociado dessa sensibilidade que está o acesso deles. Ou seja, o horizonte cultural desse cara é fazer compra em Miami, não visitar o Louvre de maneira qualificada. E comprar o que em Miami? Né? Exatamente, a visita dele no Louvre é aquela visita dos Muppets, ele passa olhando, mas ele nem entende exatamente o que ele está fazendo lá. Então, o que me parece um pouco aqui, não sei se é uma contradição, não, mas assim, será que a gente imaginava que a gente poderia ser dominado por uma classe dominante assim tão chucra, assim tão truculenta, assim tão estúpida, que restaura formas de violência que nós dizemos, isso é primitivo, isso é obscurantista. Eles estão fazendo ressurgir o arsenal mais primitivo de dominação, quando a esse estágio da evolução, eu esperaria que eles estivessem usando formas mais sutis de controle. Mas é mera esperança, né? Brincando com você. Veja, olha, mas deixa eu continuar. Veja, o patamar mais elevado da humanidade possível, tranquilo? Mas que patamar mais elevado é esse? Veja, a relação do indivíduo da classe dominante com a sua propriedade. A relação do indivíduo, né, com a sua propriedade, a relação do indivíduo da classe dominante com a sua propriedade é uma relação em que ele está a serviço da propriedade privada e não o contrário. Lembra a brincadeira do Marx, lá no comecinho do 2º capítulo do livro primeiro do Capital? Não é brincadeira, mas é ironia, que ele vai dizer quem é proprietário de quem. Ele vai dizer, o proprietário é guardião da mercadoria, serve a mercadoria, ele guarda a mercadoria. Então, na verdade, veja, esse indivíduo está se elevando ao máximo de humanidade possível que a sua relação com a propriedade privada possibilita. O que é necessário e possível para ele não é as suas necessidades e possibilidades objetivas e subjetivas. O que é necessário e possível para ele são as necessidades e possibilidades da sua propriedade privada. Ele está a reboque, a serviço da sua propriedade privada. Ele é a sua propriedade privada. Então, veja, de uma forma distinta, mas de uma forma não menos real, ele está tão submetido à propriedade privada quanto esse cara aqui, ó.
O problema é que, para ele objetivar a acumulação da propriedade privada, ele tem que se elevar ao máximo de patamar possível de humanidade que a propriedade privada possibilita. Ó. Então, num patamar muito mais confortável e muito mais humano, ele é tão alienado quanto esse trabalhador. Ele vive em função da propriedade privada, tal como esse cara vive em função da propriedade privada. Percebe? Ele é tão conectado à propriedade privada quanto esse cara é conectado à telha. O problema é que a propriedade privada, o problema, né, a determinação decisiva, veja, é que ele, ao se conectar com a totalidade via a propriedade privada, ele é remetido à totalidade. E esse cara aqui, ao se conectar com a totalidade via a telha, fica limitado à telha, é rebaixado à telha. Mas você percebe que o processo de alienação promovido pela propriedade privada nas relações sociais é rigorosamente total e completo. Você não vai ter mais nenhuma relação social, nem do indivíduo consigo próprio, que não seja mediada pela propriedade privada. Deixa eu brincar com vocês num estágio muito mais desenvolvido, mas veja, você vê um cara ficar feliz, é a conta bancária dele subir. Você quer ver o cara entrar em depressão, é a conta bancária do cara cair. Veja, a relação do indivíduo com ele próprio é mediada pela propriedade privada mesmo. Eu vou mostrar isso para vocês com mais calma, mas é a constituição de uma substância humana, cuja substância como conteúdo é a propriedade privada. E o resultado disso é que esse cara aqui, ó, é tão alienado quanto esse cara aqui. Claro que a diferença é que essa alienação é muito mais confortável do que essa aqui. Isso não é pouca coisa. Mas vocês percebem que a alienação da propriedade privada é a alienação da totalidade das relações sociais. Nenhum complexo social, nenhuma relação social escapa dessa alienação. Com mediações, com diferenças, mas escapa dessa alienação. Diga. A minha pergunta é, se mesmo em relação aos indivíduos das classes dominantes, o grau de divisão do trabalho em relação ao trabalho intelectual não faz com que ele esteja limitado a uma realidade muito particular. Sem dúvida alguma, claro, sem dúvida alguma. E se você pensar nesse setor aqui que é assalariado, veja, isso aqui é o setor parasitário da sociedade, tranquilo? Aqui você produz riqueza, aqui você parasita, né? Nesse setor parasitário da sociedade, mais ainda. Que ele não... É uma ilusão de que ele alcança a totalidade digamos assim, do limite da humanidade, porque isso que você falou é uma explicação geral. Claro. Mas Perfeito, o general, o outro é o especialista militar. Ele não entende nada de luta de classes, de arte, de poesia. Veja o general Mourão, tá certo? Claro, sem dúvida alguma, você está coberto de razão, sem dúvida alguma, tá certo? Coberto de razão. Ai, que mundo louco a gente vive, né? Tranquilo? Ó, cenas do próximo capítulo, tá certo? O que eu vou começar a mostrar para vocês aqui de noite? Onde é que eu vou começar? Eu vou mostrar para vocês que este mesmo processo de alienação entra na constituição da família. A relação entre os homens e as mulheres sofre um processo de transformação completo. Enquanto você tem na sociedade primitiva a necessidade de você criar os filhos, produzir a comida, o lugar de dormir, etc., coletivamente, não tem forma de organizar de outra maneira, né? Se uma tribo está criando uma criança, a mãe da criança morre, o pai da criança morre, você não pode abandonar essa criança para morrer, porque você já investiu muito trabalho na criação dessa criança. Essa criança tem que viver. Então, tem que ser necessariamente um processo coletivo. Tem o Instituto Lukács está publicando esse ano um texto muito legal de uma antropóloga americana que morreu pouco tempo atrás, 6, 7 anos atrás, chama Eleanor Leacock. O livro chama Mitos da Dominação Masculina. É um livro incrível, que ela vai pegar um bolo de estudo de antropologia, etc, etc, e ela vai mostrar como é que funcionava a família matriarcal, né, na sociedade primitiva, mas é uma família matriarcal que não implica no poder do indivíduo sobre o outro, nem da mulher sobre o homem, nem o homem sobre a mulher. Era matriarcal porque a linha de parentesco se fazia via a mãe, tá certo? Porque ali você tinha liberdade sexual, tirando a questão do incesto, todos transavam com todos. Então a linha de parentesco que estabelecia o incesto era através da mãe, por causa disso a sociedade matriarcal. Mas que depois, com a sociedade de classes, a gente transita para a família monogâmica. Por que família monogâmica? Porque a partir daí a mulher só pode ter um parceiro, que vai ser o marido. A monogamia da mulher é sempre da mulher, porque junto com a família monogâmica surge a outra forma de opressão da mulher pelo homem, que vai ser a prostituição.
Então, a existência do casamento monogâmico e da prostituição garante, tá certo? Estruturalmente na sociedade, que a monogamia é só para a mulher, é só feminina. Por causa disso que a família monogâmica é a família patriarcal. Né? Sabe lá, numa sociedade livre, se dois indivíduos resolverem ter uma relação exclusiva, eu com você, você com eu, tá certo? Não tem nenhum problema. Isso não tem nenhum problema de dominação. Tá claro? Mas a questão decisiva é que essa obrigação da mulher só transar com o marido, só ter um parceiro, surge como uma forma de expressar esta alienação da propriedade privada no contexto familiar. Eu vou abrir para vocês, vocês vão ver como o que acontece com a mulher é muito parecida com o que acontece com esse trabalhador aqui da classe dominada. É muito semelhante. E por isso que o Marx vai dizer que a mulher é o proletário do homem também. Ah, eu não sabia disso, eu não conheço, mas se ele diz isso, né? Não sabia disso. O que é? Quer dizer que ele vai dizer que a relação, ele vai pegar aquela tese do Feuerbach, que a relação do homem com a mulher é índice do grau de civilização de uma cultura, né? E claro, depois o Engels, no final da vida, né, vai escrever aqui um livro maravilhoso, que é a Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que é um livro incrível, né? Eu elogio o amor, é um canto ao amor, uma coisa maravilhosa, tá certo? É um livro quase poético, é lindo, lindo, lindo. O final do livro, né, diz, ó, depois que tiver superado a propriedade privada, o patriarcalismo, 2 ou 3 gerações, aí sim o ser humano vai aprender o que de fato é amar e vai olhar pra gente e vai falar, coitado deles, ou achavam que o amor era isso, tá certo? De fato, né, o livro é uma maravilha. Tem todo um problema, digamos, histórico-filosófico, histórico-científico, porque o que se conhecia da pré-história, o que se conhecia da evolução das formas familiares no final do século XIX, era muito pouco. E o pior de tudo é que tem um autor que naquela época era super respeitado, que diz que foi para as ilhas, no Pacífico, estudar as famílias, né? E que hoje a gente sabe que o cara é um grande charlatão, ele nunca saiu da Europa, nunca fez, percebe? Então, além de tudo, tem um bando de fatos históricos que o Engels cita, né, que são absolutamente falsos. Mas a tese geral, né, que é como um trabalho excedente que surge a sociedade de classe, com a sociedade de classe surge a exploração do homem pelo homem, e surge a família monogâmica, surge o patriarcalismo, a opressão da mulher pelo homem, né, isso se mantém na história. O livro é lindo, tá certo? A Expressão Popular republicou uma tradução do Leandro Konder, a tradução é primorosa, é uma belíssima tradução, eu fiz cotejamento com o alemão, é uma belíssima tradução. Tá certo? E a Expressão Popular publicou como pós-fácil o prefácio da Eleanor Leacock, essa autora que o Instituto está publicando esse ano, publicou como pós-fácil o prefácio que a Eleanor fez para a Origem da Família do Engels, lá nos Estados Unidos. E é um prefácio também, um texto maravilhoso, vale a pena ler, tá certo? Se vocês tiverem interesse nisso. Eu escrevi um pequeno livrinho que não existe mais, vocês podem dar download, não é para vender não, você pode dar download no meu site, no Coletivo Veredas, no Instituto Lukács, que chama Abaixo a Família Monogâmica. Depois eu conto a história, que eu escrevi que estava militando junto com o MST, e ali é um patriarcalismo duro, pessoal. Nossa, é uma coisa... Aí eu escrevi para dar uma força para as meninas, né? Dediquei para aquelas meninas que atacaram, como é que chama aquela lá no Rio Grande do Sul, que tinha aquele viveiro de sementes, lembra que eles atacaram, destruíram, foi um escândalo, que era semente de acho que de eucalipto, tal, fungo, né? E que os homens do MST, a direção do MST ficou furiosa, tá certo? Não, que era radical demais, etc. E elas organizaram clandestinamente para os próprios maridos, foi uma loucura o que eles fizeram, né? Foram massacradas no movimento, é uma coisa impressionante. Foram trucidadas, né? Aí escrevi em homenagem a elas, tal. Mas é isso, tá certo? O livro nada mais é do que, enfim, tentar recontar um pouco o que o Engels fez. E o texto é lindo. Do Engels, né? O texto do Engels é lindo. Paramos por aqui? Voltamos às 7 da noite? É 7? Tá certo? 7h15 a gente começa então. E eu parto daqui, tá certo? Como é que vem a família monogâmica? E aí a gente vai ver o escravismo, o feudalismo, o capitalismo e vamos acompanhando o desenvolvimento da individualidade nesse processo. Eu quero ver se hoje ainda consigo entrar na questão da alienação de vocês. Vamos ver se está tendo. Ok? Pessoal, até de noite, então, juízo. Mantenha o elevado padrão moral que caracteriza as arcadas, é assim que chama?